Para a gente poder programar paralelo usando memória compartilhada, um dos principais conceitos que a gente tem que dominar é a noção de condição de corrida e de seção crítica. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre de onde que vem o problema da condição de corrida. A condição de corrida ela surge do desafio de fazer as várias threads ou processos que a gente estiver usando num programa paralelo se comunicarem usando a memória compartilhada. Para a gente conseguir fazer isso, nós temos que entender como os efeitos de interação entre os programas podem levar a problemas durante a execução. Para a gente entender isso, vamos partir de um caso que talvez seja o caso mais simples onde isso ocorre. Vamos imaginar um contador compartilhado. Então eu tenho um espaço em memória compartilhada por várias threads ou vários processos e todas as tarefas podem acessar aquele contador. Qualquer uma das threads, qualquer uma das tarefas pode incrementar o contador quando ela achar necessário. Vamos dar uma olhada na definição disso usando um programa. Então nós temos aqui um programa simples, usando Python para ficar mais fácil, onde a gente tem um contador global, globalArch aqui, e eu tenho vários trabalhadores. Eu estou definindo 8 threads trabalhadoras. O código do trabalhador é bastante simples, ele simplesmente espera um pouco para poder começar, então ele dorme por 1 segundo, depois ele se identifica e ele vai fazer contador global é igual a contador global mais 1 por um certo número de iterações. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com 10 milhões de interações. O programa principal vai criar então 8 threads, o número de threads está definido aqui em cima, e vai disparar todas elas. Na hora que isso terminar, o programa principal vai escrever o quanto que o contador deveria ter ao final, já que ele está executando um certo número de threads por um certo número de iterações, e qual que é o valor real que o contador atingiu no final da execução. Então, quando a gente executa esse programa, a gente vai disparar as 8 threads e logo em seguida vem o resultado com o valor esperado e o valor real. Então o valor esperado eram de 80 milhões de interações, mas o valor resultante final, na verdade, ficou um pouco acima só de 19 milhões. O que foi que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada. O problema começa pela forma como a gente então define o contador como variável compartilhada, como a gente está vendo aqui, e no acesso dele, que é feito dentro de todas as threads, simplesmente fazendo o contador igual a contador mais 1. Então daqui surge todo o desafio, todo o problema, né? Quando a gente está executando, essa diferença de resultado é o que a gente chama de condição de corrida. É o efeito de uma condição de corrida que esse programa apresentou. Para a gente entender a condição de corrida, a gente pode pensar no contador e pensar no código em assembly que vai gerar a execução dessa instrução global account é igual a global account mais 1. O código então vai ser, primeiro, eu tenho que carregar o valor da variável para um registrador, depois eu incremento o valor do registrador e salvo aquele valor de novo no endereço de memória onde está sendo armazenada aquela variável. Então com isso eu estou fazendo o incremento do meu contador. Para todos os fins aqui, a gente pode considerar que cada instrução em assembly, em linguagem de máquina, ela é independente e ela é atômica. Quer dizer, o computador não para no meio de uma operação para fazer alguma outra coisa. E mesmo quando eu tenho 2 processadores, 2 cores, ou 2 processadores mesmo dentro da máquina, tentando acessar a memória, quando um deles está executando uma instrução, aquele acesso à memória é indivisível e não pode ser perturbado pelos outros processadores. Cada instrução em linguagem de máquina é independente e elas não podem se entrelaçar dentro da mesma instrução. Mas outros fluxos de instruções podem acontecer
antes, depois ou instruções interpassadas umas com as outras. Então, o nosso problema é que naquele programa que a gente acabou de ver, eu não tenho uma thread atualizando um contador. Eu tenho várias threads atualizando o contador ao mesmo tempo. Então, cada uma delas está executando o processo de ler da memória para o registrador, incrementar o registrador, salvar o valor do registrador na memória. Então, pensando nesses vários ciclos, o que acontece na prática é que cada instrução dessas, em relação às outras threads, elas podem ocorrer em sequências variadas. A forma como elas se intercalam na execução, na memória, não é previsível só com aquele programa que a gente acabou de colocar. Então, todas as ações competem pelo acesso à memória e eu não sei dizer o que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer logo em seguida. Então, vamos considerar, por exemplo, que o contador tinha um valor igual a 5 num certo momento. E aí acontece a seguinte sequência. Uma primeira thread vai incrementar o contador. Então, ela carrega o valor do contador para um registrador R1. Então, R1 agora tem o valor 5. Essa thread continua executando e ela incrementa o contador. Então, o contador agora tem valor 6 no registrador dentro da CPU. Só que nesse momento entra um outro core executando e esse outro core executa uma outra thread que também carrega o valor do contador para a memória num outro registrador R2 nesse caso. Então, R2 também começa com valor 5. E essa thread também incrementa o seu registrador local. Esse registrador passa para 6. Nesse momento, a thread 1, a instrução da thread 1 vai acessar a memória. E aí, a thread 1 salva na posição do contador global o valor resultante de R1, que era 6. E logo em seguida, a thread 2 faz a mesma coisa e salva também o valor do seu registrador R2, que também era 6. Então, se a gente olhar, a gente começou com 5, a gente teve duas threads que tentaram incrementar o contador e o resultado final terminou como 6, mas ele devia ser 7. Então, alguma coisa deu errado durante essa execução. Isso é o que a gente vai chamar de condição de corrida, ou alguns livros chamam de condição de disputa. Em inglês, normalmente o termo usado é race condition. Então, eu tenho vários processos disputando para poder verificar quem é que vai acessar a memória. A ordem em que os acessos são executados não é pré-definida, eu só posso dizer que dentro de um processo eu sei a ordem, né? A sequência das instruções daquele processo, daquela tarefa, daquela thread. Mas entre cores diferentes, entre processos diferentes, eu não sei prever a priori como que as instruções vão ser organizadas. Então, o resultado final depende da sequência que foi executada na prática. Depende, por exemplo, naquele caso do contador, de quem termina por último, e se tinha alguém trabalhando junto com ele naquele momento. Então, esse trecho de código, onde o resultado final depende da condição de corrida, depende da ordem com que as operações são feitas, é o que a gente vai chamar de seção crítica. E quando a gente tem uma seção crítica, só dá para garantir um resultado final bem comportado se a gente tiver uma solução de sincronização para controlar essas várias operações que estão acontecendo. Então, nesse programa, a gente tem uma variável global na memória compartilhada e a seção crítica a gente pode dizer que é essa linha onde o acumulador, o contador, é incrementado. A gente já viu que essa linha tem pelo menos 3 instruções nela. Então, aquela sequência de comandos, de operações de linguagem de máquina, não podem ser intercaladas com outras iguais, porque senão a gente viu que o efeito final é ruim. Então, o desafio da gente programando em programação paralela é evitar que essas coisas aconteçam, identificar os locais onde uma seção crítica ocorre e criar soluções para evitar que não haja essas condições de corrida. O nosso objetivo, então, é, uma vez que a gente identifique essas condições, essas seções críticas, a gente vai definir uma forma de envolver esse código com algumas operações antes dele e outras operações depois. Seriam as operações para a gente poder entrar na seção crítica. E essas operações para entrar na seção crítica vão garantir que, depois que eu passar desse código de entrada, só uma tarefa, só um processo, só uma thread
qualquer que seja a minha unidade de paralelismo nesse caso, só uma tarefa vai estar em execução. Só uma tarefa pode seguir por aquele pedaço de código que é a seção crítica até chegar no ponto de executar o código de saída. Quando ele executar o código de saída, uma outra tarefa que esteja esperando para entrar pode conseguir o acesso à seção crítica. Mas, desde que eu tenha esse código de entrada e o código de saída, apenas uma tarefa será executada dentro da seção crítica de cada vez. O código fora da seção crítica ele pode ocorrer da forma que o escalonamento determinar. Mas como seriam funções que não têm relação entre si, isso não é o problema. O nosso problema agora é como definir o que é esse código de entrada e de saída das seções críticas. Essa parte a gente vai ver no próximo vídeo. Então, por enquanto, a gente fica por aqui com a noção de seção crítica e de condição de corrida, quando várias execuções em paralelo podem gerar efeitos inesperados pela forma como as instruções se entrelaçam. E aí a gente continua no próximo vídeo, entendendo como que a gente pode coordenar isso para evitar que isso aconteça.